Fala, fiel. Deixa eu te contar como começou a semana lá no Parque São Jorge, porque o clima já esquentou antes mesmo do clássico. O torcedor acordou naquela expectativa, afinal de contas, quinta-feira tem Majestoso na Neoquímica Arena e o Corinthians chega para esse duelo carregando dúvidas, retornos, pressão e aquele sentimento de que é hora de dar uma resposta depois de 2 derrotas seguidas que acenderam o alerta. O São Paulo também vem quebrado, cheio de problemas, mas isso nunca foi garantia de vida fácil em clássico. Cada jogo entre os dois vira uma novela diferente. E o Timão sabe que não dá para vacilar dentro de casa. O fim de semana foi marcado pelos treinos puxados na sexta e no sábado, folga no domingo e reapresentação geral hoje. É justamente nesse retorno que alguns mistérios começam a ser resolvidos, principalmente com relação ao volante Maicon. Muita gente pega no pé dele, mas o Dorival confia e vê no cara um jogador importante para dar sustentação no meio. O problema é que ele ficou de fora das atividades por conta de uma tendinite no joelho. E, se não voltar a treinar agora, no início da semana, a chance de entrar no Majestoso cai drasticamente. Mesmo assim, a informação que circula é que não existe desespero, que talvez tenha sido só precaução e que a evolução deve aparecer com o ritmo dos próximos treinos. Enquanto isso, boas notícias chegaram com o retorno da dupla Vitinho e André Luiz. O Vitinho surpreendeu todo mundo ao voltar antes do previsto depois de uma artroscopia no joelho. A recuperação dele foi rápida, ele já treina normalmente e está liberado. No caso do André Luiz, a entorse no tornozelo, que parecia mais grave, acabou não se transformando em ruptura, e por isso o garoto consegue reaparecer a tempo. Ele vinha crescendo no time, entrando bem, marcando gol e mostrando personalidade. Agora, com a recuperação e a liberação completa, deve aparecer na lista para o clássico. Se por um lado algumas peças voltam, outras praticamente estão fora. Ranielli e Hugo Souza continuam sem participar de trabalhos com o grupo. O adutor tirou o Ranielli de combate e o Hugo teve aquela pancada que virou lesão muscular, deixando os dois de fora das últimas partidas. Como não houve evolução ao longo da semana passada, a tendência é que ambos fiquem realmente indisponíveis para enfrentar o São Paulo. A situação deles ainda será monitorada, mas a realidade é que a presença no clássico ficou bem distante. Quem também retorna são os jogadores que estavam com suas seleções, mas aí existe uma diferença gigantesca de cenário. O caso mais comentado é o do Félix Torres, que já não faz parte dos planos há muito tempo. O atleta foi convocado, participou da programação do Equador, não entrou em campo contra o Canadá, pode ter alguns minutos contra a Nova Zelândia e depois retorna ao Corinthians, ainda sem perspectiva clara de uso por parte da comissão técnica. E justamente quando ninguém esperava, surgiu essa história de possíveis propostas vindo da Espanha. Segundo informações divulgadas lá na Europa, clubes da La Liga observam o zagueiro e avaliam a possibilidade de uma oferta na janela de inverno. O nome dele circula entre equipes como Osasuna e Getafe, times médios que buscam reforços baratos ou oportunidades de mercado. O Corinthians não deve travar negociações se elas realmente chegarem. Até porque a situação do jogador aqui virou um problema. Ele não atua desde o final de agosto, está há quase 3 meses sem pisar no gramado pelo clube. Virou um dos símbolos do transfer ban e hoje carrega um peso que não ajuda nem o elenco nem a administração. É importante lembrar que o Félix Torres foi uma contratação cara, envolvendo aquele valor absurdo que o Corinthians deve ao Santos Laguna, mais de 40 milhões de reais que travam o clube na FIFA.
Ele chegou com status de reforço de seleção, mas nunca conseguiu consolidar desempenho que justificasse o investimento. Somado a isso, as falhas defensivas e a dificuldade de adaptação deixaram a relação desgastada, mas, no mercado sul-americano e especialmente no México, ele ainda é visto com bons olhos. Na seleção equatoriana, segue convocado com frequência e deve disputar a Copa do Mundo de 2026, o que pode inflar seu valor no futuro. Se surgir proposta, mesmo que não recupere tudo que foi gasto, ainda pode ser um negócio interessante. A diretoria aliviaria a folha salarial, reduziria prejuízos e conseguiria juntar dinheiro para quitar parte da dívida, derrubar o transfer ban e abrir caminho para contratar novamente. A torcida sabe que o time precisa de peças novas e se livrar de um jogador que não rende, não joga e ainda representa um problema financeiro pode acabar sendo uma oportunidade. E falando em bastidores quentes, o nome do Yuri Alberto voltou a tomar conta do ambiente. O atacante vive um momento estranho no clube e a possibilidade de saída no fim da temporada ganha força. Já faz tempo que circulam informações de que ele não assimilou bem a recusa do Corinthians à oferta gigantesca da Roma no meio do ano. Aquele interesse mobilizou o jogador, mexeu com ele emocionalmente e quando o Corinthians fechou as portas para a negociação, o comportamento dele teria mudado bastante. Disseram que internamente ele ficou irritado. Achou que era o momento de dar o salto para o futebol europeu e que o clube acabou segurando demais. Para tentar acalmar a situação, a diretoria teria oferecido renovação e aumento, mesmo sem necessidade imediata. Afinal, o vínculo dele já era longo e o salário alto. A ideia era manter o clima sob controle. Mas isso virou ponto de discussão entre muitos torcedores, que não viram sentido em valorizar ainda mais um jogador que já estava bem remunerado. Além disso, existe aquela velha história de que o ambiente no vestiário tem suas tensões. Alguns jogadores não teriam gostado da postura de certos líderes do grupo, e isso acaba respingando nos mais jovens, nos estrangeiros e até em quem tenta buscar espaço. No meio disso tudo, Yuri virou alvo de críticas pelo desempenho instável dentro de campo. O jogador alterna momentos bons, com fases em que não consegue concluir jogadas, perde confiança e fica distante do nível que já apresentou em outros clubes. Agora, com a possibilidade de a Roma voltar a procurar o Corinthians no fim do ano, o sentimento é que a novela deve chegar ao fim. A tendência é que uma nova proposta gire em torno daqueles 30 milhões de euros novamente. Como o Timão só ficaria com metade, descontando ainda porcentagens de empresários, a quantia recebida não seria tão grande quanto muitos imaginam. Mesmo assim, a venda aliviaria a folha salarial e daria um respiro financeiro importante. O problema é que, desde o início da compra, o Corinthians nunca esteve perto de recuperar o investimento feito. Foi uma negociação cara, cheia de contrapartidas, envolvendo troca de atletas e porcentagens entregues, o que tornou a operação complicada e difícil de ser revertida. Por isso, muita gente diz que Yuri nunca será uma grande venda porque, desde o começo, não foi uma grande compra. Independentemente disso, a saída deve acontecer se ele realmente bater o pé e se a oferta chegar dentro do que o clube considera razoável. E enquanto o futuro do atacante segue indefinido, dentro de campo, o Corinthians precisa focar no clássico. O majestoso chega em um momento decisivo, com pressão acumulada, com dúvidas em relação ao time titular e com a necessidade de recuperar moral. A torcida quer ver intensidade, quer ver postura, quer ver a equipe brigando por cada bola dentro da sua arena.
Ainda mais depois da derrota para o Ceará e do tropeço diante do Red Bull Bragantino, que deixaram o ambiente pesado e cobrando respostas. A semana ainda promete novidades, principalmente porque a comissão técnica deve observar de perto os retornos, testar alternativas no meio e no ataque e montar um time que consiga competir de igual para igual. A Neoquímica Arena sempre empurra, sempre faz diferença, e o Corinthians sabe que esse jogo pode ser o empurrão que faltava para virar o astral. E enquanto o majestoso se aproxima, o clima no CT vira aquele misto de concentração e tensão, porque todo mundo sabe que esse tipo de jogo muda a energia da temporada. O Corinthians chega pressionado, com a torcida pedindo reação imediata e com a certeza de que, dentro da Neoquímica Arena, não existe espaço para tropeço. É justamente nessa hora que o elenco precisa se fechar, entender o peso da partida e transformar a instabilidade recente em combustível para entrar com mais intensidade do que teve nos últimos jogos. O São Paulo vem com ausências importantes, mas clássico não respeita fase, não respeita tabela, não respeita lógica. O que vale é quem chega com mais alma. E o Timão precisa fazer valer o mando de campo. Durante os treinos desta semana, a comissão técnica deve insistir muito no ajuste tático, já que o time perdeu consistência nas últimas rodadas. A defesa sofreu com falhas individuais, principalmente nos lados do campo. E o meio não conseguiu dar a sustentação necessária para evitar que os adversários chegassem com maior volume. Por isso, cada detalhe vira prioridade. O posicionamento sem a bola, a recomposição, a escolha dos passes, a transição quando recupera a posse, tudo isso passa a ser revisado com mais rigor. O majestoso exige que cada jogador entre no limite, sem margem para distrações. A volta do Vitinho e do André Luiz oferece uma injeção de energia nova. São dois jogadores que carregam características diferentes, mas que conseguem mudar ritmo quando entram. O Vitinho tem aquela mobilidade, aquela chegada à frente, e ainda consegue ajudar no início das jogadas. Já o André Luiz, pelo que vinha apresentando antes da lesão, é daqueles que não se esconde, procura o jogo, pisa na área e tenta algo diferente. O Corinthians estava precisando disso, de gente que tenta quebrar a marcação adversária com coragem. Se os dois estiverem bem fisicamente, podem ser importantes, mesmo que entrando no segundo tempo, quando muitas vezes o clássico decide nos detalhes. Outro ponto que a comissão técnica observa com cuidado é a situação emocional do elenco. Depois de derrotas em sequência, o ambiente ficou naturalmente mais carregado e a cobrança aumentou. Jogadores mais experientes tentam conduzir os mais jovens, mas é evidente que alguns acontecimentos extracampo alteraram o clima. O caso do Yuri Alberto, por exemplo, virou uma das pautas que atravessam o vestiário. A possibilidade de saída mexe com jogadores, mexe com planejamento, mexe com a forma como o time projeta a montagem ofensiva. Mesmo sem confirmação oficial, o burburinho já causa efeito. Resta saber se o atacante aparecerá focado no clássico ou se a cabeça já está girando em outro eixo. Para além disso, existe a curiosidade sobre como o time será escalado. Dependendo da situação do Maicon, a estratégia pode mudar bastante. Se ele tiver condições, a equipe ganha um jogador que faz a transição de forma mais segura, que orienta o posicionamento e dá equilíbrio. Caso fique fora, abre espaço para alternativas que podem deixar o time mais intenso, mas também mais vulnerável. E clássico não perdoa espaços. O adversário gosta de velocidade, gosta de transição rápida e qualquer vacilo vira problema.
Por isso, cada treino antes do Majestoso vale como final antecipada. E no meio dessa preparação toda, o Corinthians ainda precisa lidar com os impactos do mercado. A situação do Félix Torres continua chamando atenção, mesmo que ele esteja longe dos planos. A possibilidade de ele receber propostas de clubes da Espanha abre um cenário totalmente novo. Para o elenco, não muda muita coisa, porque o jogador já não vinha sendo utilizado. Mas para o clube, uma negociação desse tipo pode representar alívio financeiro imediato, especialmente por causa do transfer ban que trava contratações. A diretoria acompanha tudo com cautela, mas sabe que uma saída agora pode abrir portas para reforçar setores que estão carecendo de qualidade. E falando em reforços, não tem como ignorar a necessidade de peças novas. As últimas janelas foram marcadas por tentativas de reorganização do elenco, mas a situação financeira sempre limitou movimentos mais ousados. O Corinthians passou a depender de oportunidades, de negociações pontuais, e isso nem sempre resolve problemas de desempenho. Se a venda de alguém como Yuri Alberto acontecer, o clube ganha fôlego. Não é o ideal perder um jogador em idade ativa, mas diante do cenário, vira questão de sobrevivência esportiva e administrativa. O desafio é usar bem esse dinheiro, sem improvisos, sem repetir erros do passado. Enquanto isso, a preparação para o clássico segue firme. O Corinthians sabe que o jogo contra o São Paulo costuma ser carregado de simbolismo, e vencer pode virar divisor de águas, não apenas pela rivalidade, mas pela necessidade de reencontrar confiança. A torcida, mesmo desconfiada e irritada, sempre ocupa o estádio em peso nesses momentos, e esse apoio cria um ambiente que transforma qualquer jogador. É por isso que o time precisa entrar ligado, entendendo que o Majestoso não é apenas um jogo da tabela, mas uma oportunidade de reescrever o rumo da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O clima nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um tom de mistério e expectativa após a mensagem que começou a circular entre torcedores. Pedrinho se despede de artilheiro, que ele seja feliz no Corinthians. A frase, curta e enigmática, acendeu imediatamente o debate sobre um possível movimento envolvendo Rayan Vitor Simplício Rocha, jovem atacante do Vasco da Gama e uma das promessas mais comentadas do país. Rayan, conhecido por sua explosão física, personalidade competitiva e faro de gol, tem sido acompanhado de perto por diversos clubes. Entretanto, foi a menção direta ao Corinthians que fez o burburinho ganhar força. Nas redes sociais, torcedores de ambos os lados começaram a questionar se a mensagem seria apenas um gesto de boa sorte ou se revelaria algo mais profundo, talvez uma negociação silenciosa que estaria prestes a vir à tona. A torcida vascaína, sempre atenta a qualquer sinal de movimentação envolvendo suas joias da base, reage com cautela. Há quem garanta que Rayan é peça essencial para o projeto do clube e que a diretoria não cogitaria negociá-lo neste momento. Outros, porém, apontam que o mercado nacional tem se mostrado agressivo e que o Corinthians busca um nome jovem para oxigenar o ataque, especialmente após a saída de alguns jogadores importantes. O que alimenta ainda mais as especulações é o histórico recente do Corinthians em apostar em talentos emergentes, muitas vezes antecipando movimentos de mercado. A possível despedida mencionada na frase levantou dúvidas. Seria uma referência simbólica, um agradecimento antecipado, ou apenas um eco mal interpretado de conversas internas? Por enquanto, nenhuma das partes se pronuncia oficialmente. O silêncio, entretanto,
costuma ser o combustível perfeito para que rumores cresçam ainda mais. E enquanto não surge uma palavra definitiva, o nome de Ryan continua girando entre mesas redondas, comentários de arquibancada e grupos de torcedores, como se todos estivessem tentando decifrar um enigma que, ao que tudo indica, ainda está longe de ser solucionado. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!